Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que alegria e satisfação em Deus, em poder compartilhar do ensino da palavra com os amados irmãos. Aprendermos uns com os outros. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da igreja. Muito bom ver cada um dos irmãos aqui. Que Deus abençoe. Que o Senhor venha restaurar nossas forças e derramar o seu bálsamo de Gileade sobre quem está sentindo dores. Quem sabe você chegou aqui sentindo dores e o Senhor pode trazer aqui o alívio. Aleluia! Pelo poder da sua palavra. Meu mano Pomede aí, especial, todos, como todos, fazem parte e nós desenvolvemos o culto ao Senhor. E o meu mano Pomede vai colocar para nós aí Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, do capítulo 2, e o versículo 15. Cântico ou Cântico dos Cânticos, ou Cântico ou Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quantos encontraram, amém? Cantares de Salomão, no capítulo 12, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: apanhai-nos. Em outras traduções está apanhai-me. Muda o plural, mas não muda o sentido. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As nossas vinhas estão em flor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te pedimos a sua graça, a sua bênção, a sua, meu Deus, unção para ministrarmos, Senhor, a sua palavra. Pai, Senhor, meu Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração nesta noite, Pai. Tua palavra, o teu ensino, Senhor, glorifica mais uma vez o teu nome. Todo embaraço, todo impedimento lança por terra. Senhor, na batalha espiritual envia os seus anjos, meu Pai, para pelejar por nós. E assim que sejamos edificados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Cantares de Salomão, um dos livros poéticos da Bíblia, né? E por ser um livro poético, muitas vezes, quando fazemos a leitura, não compreendemos. Tudo bem, precisamos entender, estamos aprendendo cada dia mais e o Espírito Santo vai nos ensinando a sua palavra. Então, Cantares de Salomão é um livro inspirado por Deus e ele está dentro do cânon sagrado da Bíblia. Cantares de Salomão, como já diz o escritor Salomão, e nos fala sobre a união, o amor do rei Salomão por Sulamita. Ele a encontra em uma de suas vinhas e a tira daquele lugar e a honra, eleva a sua esposa e tira ela do lagar, tira ela de um lugar
onde ela não era vista, e essa união, esse romance que apresenta o livro de Cantares, nos traz a figura, a revelação do amor do noivo pela noiva, sendo a simbologia Salomão simbolizando Jesus e Sulamita simbolizando a igreja, que somos nós, amém? Ele é o noivo e nós somos a noiva. Então o texto que nós lemos nos traz um clamor. Isso é um grito, gente. Isso é um pedido de socorro, tá? Quem está gritando e quem está pedindo socorro? A Sulamita. Então, nós temos nos Cantares, algumas traduções, tem a divisão, o esposo fala, a esposa fala. Por que nós vemos o termo esposa? Porque no casamento hebraico não existe o termo noiva, o termo noivo, não é? Quando eles estavam noivos, eles estavam desposados. Então, por isso que alguém pode confundir, né? Mas o termo é esposo, esposa, para entendermos no nosso dia, na nossa cultura, o noivo, a noiva. Amém? Então, essa simbologia, qual é o tema que nós vamos dar a esse ensino, a esse estudo? O tema é vencendo as raposas que destroem as nossas vinhas, vencendo as raposas que destroem a nossa vinha. Agora, para que nós possamos entender o texto, eu gostaria de levar a sua atenção ao verso 10 do mesmo capítulo, capítulo 2 de Cantares, e o verso 10. Ali é um diálogo do noivo com a noiva, certo? E ali diz: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. O noivo está chamando a noiva para uma comunhão. Se ele está chamando e dizendo levanta-te, é porque ela está deitada. Qual é o momento em que se está recolhido na sua casa? Naquele período, naquela região, como também no inverno até chegava a nevar, e você sabe que o inverno, lugares como o sul, lugares solitários. Você olha assim, dá até tristeza, uma solidão, uma coisa caótica, uma tristeza, mas ela está recolhida. Por que ela está recolhida? Ela está recolhida porque ela está no seu inverno. E o que é o inverno para nós? Simbologia de quê? Simbologia das lutas. Não é só o deserto, tá? O deserto é simbologia de luta, e o inverno também é simbologia de luta, de provação. Então ela está prostrada, e o Senhor a chama, a igreja: levanta-te, formosa minha, e vem. Verso 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Então ele está dizendo à sua noiva: você precisa se erguer, você precisa se levantar. Porque qual é a tendência quando nós passamos lutas? A tendência é querer ficar prostrado. Se você imaginar, o nosso Deus é o Deus que tem mais poder de ânimo sobre as nossas vidas. Ele não gosta de ver ninguém desanimado. Ele mesmo nos visita e nos ergue e nos levanta no momento de tristeza, de luta, em que queremos ficar prostrado. O Senhor diz: você não pode ficar prostrado. Eu estou aqui para te erguer, eu estou aqui para te levantar. Aí vem a dúvida: mas por que, Senhor, se eu estou na luta? Não, você está vendo o inverno, você está vendo a luta. A visão de Deus é totalmente diferente da nossa. Eu estou sentindo já a presença do Senhor.
Estou todo arrepiado, é muita unção aqui, ó. Porque a minha visão não é a do Senhor. Muitas vezes nós só vemos, ó, e às vezes nem conseguimos enxergar um palmo diante do nariz, mas Deus vê tudo. A Bíblia diz que para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Oh, aleluia! Maravilhosa é a visão do Pai. E aí o Pai fala: minha filha, cessou o inverno. Mas o Senhor disse que passou a luta, mas eu ainda estou vendo luta. Aí Deus fala para nós, para a igreja: não, eu vou provar para você que a luta passou. Aí o Senhor vai falando tudo que não tem no inverno, tudo que não acontece no inverno. 12. Que eis que passou o inverno, aparecem as flores na terra. No inverno nasce flores? Amém, igreja? Amém? Amém? Nasce flor no inverno? Ah, sim, sim. No inverno não tem flores. Por quê? Porque a dúvida. Senhor, o Senhor está mandando eu marchar, mas eu estou na dúvida. Será que é para eu ir? Mas eu estou vendo a luta. Mas o Senhor está vendo além de você. Aí o Senhor diz: não, você está vendo a luta, mas eu estou vendo a vitória. Ah, Senhor, estou na dúvida, então vou te provar. Aí Deus começa a dizer aquilo que não acontece no inverno. O quê? Flores na terra. Flores. Flor vai dar a nós sentido de jardim. Quer dizer, você precisa entender que você precisa ver, ainda que você esteja no seu inverno, ainda que você esteja passando a luta, você já precisa ver flores diante de você. Eu creio na minha vitória, eu creio que essa luta vai passar. Não é o que eu estou vendo, é aquilo que Deus tem para mim, aleluia. Aí ele diz assim: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Passarinho canta no inverno? Sim ou não? Passarinho canta no inverno? Canta? Não. Tempo de chuva, os bichinhos ficam tudo acomodados, mas você tem que entender que há um canto, e esse canto é de vitória. Você tem que abraçar a visão do Pai, a visão de Deus. Parece uma pregadora que diz: eu não prego o que eu vivo. Aí o pessoal ficou: eu prego, eu não vivo o que eu prego, eu creio no que eu prego. Aí o pessoal ficou admirado que ela usou um joguete de palavra. Aí ela foi explicar: não, porque se eu estiver passando luta, eu vou pregar negatividade. Se eu estiver passando pela morte, eu vou pregar derrota. Não. Eu acredito que em meio às lutas e aflições, o Senhor está conosco para nos dar a vitória, aleluia. E é assim mesmo que é a visão do crente. O mundo está caindo embaixo, mas a gente está glorificando o nome do Senhor. A luta está aí pegando, mas a gente está adorando ao Senhor. Porque, pessoal, nós não somos daqui não. Nós somos do céu. Nós somos celestiais, amém? Então, o 13, olha lá. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Então ele diz: eu estou te dando a palavra. Ah, Senhor, mas eu estou na dúvida. E Deus está dizendo: eu já estou te dando a palavra. Não é o que você vê, você tem que acreditar na minha palavra. Eu estou dizendo para você que já tem flores, que os passarinhos já estão cantando e que o teu tempo de cantar chegou. Então você tem que crer nisso, você tem que crer na minha palavra e não nas circunstâncias que te cercam. Então o Senhor diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Ó como o Pai é carinhoso com a igreja. A igreja é a vida de Jesus. A igreja é a vida de Jesus. Levanta-te, formosa minha. Não fica prostrada, mas levanta e vem. Quando o Senhor chama, Ele está chamando para adoração, Ele está chamando para comunhão, Ele está chamando para um momento de oração, para um momento de busca ao Senhor. Já está reclusa, está recolhida, e Ele está chamando: vem,
14. Pomba minha, termo carinhoso, certo? Termo carinhoso. Olha como noivo se refere à noiva. Pomba minha, por que esse termo carinhoso? É uma ave que não é nem tão exótica, é uma ave simples, sim ou não? Mas, da antiguidade, qual era o correio da antiguidade? Qual era o WhatsApp da antiguidade? Qual era o e-mail da antiguidade? Era fumaça. Só isso, meu pastor? E qual era o e-mail de Noé, meu pastor? Era o pombo. Ah, sim. Mas você falou o nome da pessoa. Né? Noé. Amém. Noé já estava numa fase já. Então era uma... Eles usavam fumaça, mas fumaça era mais para os indígenas. Mas o povo de Israel usava pombinha, como aquela que levava a mensagem. Até os filmes épicos a gente vê colocando a mensagem na canelinha e ela voando e entregando a mensagem. Quer dizer, olha o que o Senhor te chama carinhosamente, porque você é portador da mensagem dele. Ah, não, se eu fosse você, eu dava um glória daquele de sacar o sapato fora. Oh, ainda dá tempo, aleluia. Tu andas pelas fendas das rochas, no culto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. Ó, oração, diga comigo, oração. Deus está chamando para a oração a sua igreja. Quero ouvir a tua voz, fala comigo, vem na minha presença, mostra a tua face, porque a tua voz é doce. Oh, se tinha alguém que tinha dificuldade de orar, já entendeu hoje que o Senhor gosta que a gente fale com Ele em oração, porque para Deus a voz dele é doce. Se a voz dele é maravilhosa para nós, hein? E Ele diz para nós, a tua voz para mim é doce, a tua face é graciosa. 15. Aí no 15, nós vemos um clamor. Um clamor. Que clamor é esse? Apanhai-me, raposa. Isso é um grito, gente. O grito da sulamita. Apanhai-me, da noiva. Apanhai-me as raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Agora, nós precisamos entender que ela está em um lugar. Que lugar é esse que ela está? Ela está na vinha. A sulamita, ela pisava uvas no lagar. Na vinha, que é a vinha? Plantação de uva. Tinha o quê? A torre de vigília, tá? E tinha o lagar, que era o tanque onde se pisava as uvas, para se destilar o vinho. Então ela tinha uma função, ela tinha recebido uma vinha para tomar de conta. E ela estava nessa vinha, trabalhando nessa vinha. Então ela pisava as uvas no lagar, era a função dela, o trabalho dela na vinha, e também tomava conta da vinha, porque ela tinha que subir na torre, para sempre ficar espiando ao redor da vinha. Se a raposa entrava para destruir a vinha. Agora só que, por que é isso que nós queremos entender? Nós vamos fazer a interpretação e depois nós vamos caminhar para ver as raposinhas que entram na vinha. Então, qual é a concepção de vinha que nós temos? O que será a vinha para nós, fazendo uma aplicação? O que é a nossa vinha? É tudo aquilo que o Senhor nos dá. Quem está entendendo, diga amém. O que pode ser a minha vinha? A minha vinha pode ser a minha família. Deus me deu a minha família, amém? Deus me deu o meu trabalho, o meu emprego, amém? Tudo a minha vinha. Deus me deu a minha família, o meu trabalho. Deus me deu uma função na igreja, para trabalhar, para fazer a sua obra. É como uma vinha. Eu tenho que tomar conta. Eu tenho que pisar uvas no lagar, né? Porque o que é pisar uvas no lagar? A sulamita pisava uvas no lagar, destilava o vinho. No outro dia, onde é que estava o vinho? Na mesa do rei. Então, não há coisa mais alegre. Se vinho é simbologia de alegria, felicidade, qual é a alegria do pai? É ver os seus filhos
trabalhando na sua obra, tomando conta da sua vinha, porque na verdade Sulamita está tomando conta da vinha que foi entregue para ela, mas a vinha é de quem? De Salomão. Então, tudo que temos é nosso? É nosso porque nos foi entregue, mas tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. A Ele a glória, a Ele louvor. Já comecei a sentir um azeite de novo caindo aqui. Tudo pertence a Ele. Nós vamos prestar conta de tudo para Ele. Então essa vinha, é isso que nós temos em nossa vida. A nossa vida, o cuidado com ela, o cuidado com a nossa vida, o cuidado com o nosso proceder. E a alegria do Pai é nos ver na vinha. E estamos na vinha, mas o que o Senhor disse para os apóstolos? Ela está em oração com o noivo chamou ela para orar, mas ela não só pisa as uvas no lagar, como ela também sobe na torre de vigília. O que Jesus falou para os discípulos? Orai e vigiai. Foi assim? Hã? Olha a ordem. Vigiai e... Ah, sim, primeiro vigia. Né? Vigiai e orai. Então, ela tinha que tomar conta da vinha dela. Mas, meu pastor, se ela está gritando por socorro, SOS, SOS, apanhai minha raposa. O que dá a entender? Que as raposas entraram. Entraram na vinha, na plantação de uva. As raposas entraram, as raposinhas entraram. Mas aí está escrito no texto que elas fazem mal para as vinhas, fazem mal. E nós vamos entender o que elas fazem. No contexto, na história extrabíblica, o que elas fazem? E ela diz, apanhai, me ajuda, alguém aí me socorre. Né? Ela grita, presbítero Robson, corre lá na minha vinha, vai lá que a raposinha entrou lá. Se ela está gritando por socorro e pedindo para ajudar, ela não está na vinha, sim ou não? Ela não está na vinha. Onde é que ela está? Cantares, capítulo 1, e o verso 6. Onde é que ela está? Isso é ela falando. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. E os filhos de minha mãe, o filho da mãe dela é o que para ela? Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim e puseram-me por guarda das vinhas deles. A minha vinha, porém, você está vendo aí. Então ela não está na vinha dela. Ela não está tomando conta da vinha dela. É claro, por isso que ela pede socorro. Por isso que ela pede para ajudar, porque ela não pode ir lá. Mas era para ela estar onde? Na vinha dela. E onde é que ela estava? Não fica com raiva de mim, não. Vira para o seu irmão que está do seu lado. Bota a mão no ombro dele. E diz assim para ele, com todo carinho: cuida da tua vinha, meu irmão. Que da minha cuido eu, pelo amor de Deus. Vai. Qual é o problema? Qual é o problema? Né? Qual é o cerne aí? É não cuidar da sua. Né? Tem gente que, sabe, deixa o inimigo entrar. A priori está cirandando, mas aí não vigia. Por quê? Porque não cuida daquilo que é seu, daquilo que pertence a ele, que Deus deu para ele, e está preocupado com o dos outros. Olha, não é taca não, tá? Eu ensino, é a Bíblia, não estou batendo em ninguém. Então, o que o inimigo faz? O inimigo vê que abre-se portais, abre-se portas, legalidades. Amém? Então, qual é a situação aí? Ela não está na vinha dela. Você volta lá para a referência, meu mano Pomide, que é o 15, né? 2,15. Olha lá.
Banhai-nos as raposas, as raposinhas. Está pedindo socorro que ela está tomando conta da vinha dos outros. Que fazem mal às vinhas. Por que elas fazem mal às vinhas? Olha só, olha só, olha só. Tem um cara, eu não sei se ele baseou nesse texto. Tem um cara aí no mundo, né? Que ele canta, já até morreu ele, a raposa e as uvas. Tá? A raposa e as uvas. É até cantor de brega ele. Eu cito o nome dele? Nós não sabemos disso não. Só que é o poeta ignorante, porque raposa, nem a raposinha come uva. Raposa não gosta de uva. Então, o que é raposa na nossa aplicação aqui? A raposa é simbologia do diabo e das ações de Satanás. Entendeu? Então o diabo vai, entra e bagunça na vinha, né? Olha só, porque as nossas vinhas estão em flor. Então há uma verdade espiritual nisso, há uma verdade, há uma revelação espiritual nisso. O que a raposa faz quando entra na vinha? Ela não está preocupada em invadir a vinha quando a vinha tem uva, ela não come uva. O que a raposa se alimenta quando ela está com fome é do sumo da raiz da vide. Ela não se preocupa com uva. Então o que acontece? O que acontece? Quando a vinha está em flor, ela vai lá, cava no pé da planta e chega na raiz, ela morde a raiz e suga o sumo da raiz. É alimento para ela isso. Então, automaticamente, quando ela faz isso, a flor murcha. E o que é a flor? Vou dar um exemplo nosso paraense. Quem conhece jambo, né? Como é que fica a árvore do jambo? Mais ou menos assim, um exemplo próximo. Ela vai dar o fruto, mas antes do fruto ela fica cheia de flores. O que são aquelas flores? São justamente os frutos. Acontece uma transformação. Aquelas flores, elas vão tomando a forma e se transformam no fruto. Primeiro vem as flores, depois o fruto. Então o que acontece? O diabo aqui, a raposa, ela sabe que nós crentes, nós estamos tomando conta da vinha. E tomando conta da vinha, a gente produz o fruto. E a Bíblia nos fala que nós produzimos em nós o quê? O fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o quê? 9 virtudes. Quais são elas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança, domínio próprio. Então, isso, meu querido, isso arrebenta, desfaz com as obras de Satanás. Então o diabo, olha a revelação espiritual, o diabo não quer que as nossas vinhas produzam frutos, e para que não produza fruto, se não vigiar e abrir brecha e abrir a porta, ele vai entrar e vai destruir a vinha que está em flor, que é antes do fruto, que ele quer empatar o fruto, porque o teu fruto vai destruir as obras dele, o teu fruto vai impedir ele de agir, o teu fruto vai trazer a vitória de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Então, diante dessa compreensão, a gente compreende agora, né? Quem é que está tomando conta da vinha? Sou eu. O que é a vinha? É a obra de Deus, é a minha vida, é tudo aquilo que Deus me dá. E o que é a raposa? O diabo. Pronto, já pontuamos quem é quem aí. Entendendo quem é quem, agora nós sabemos que a gente não pode sair da nossa vinha e tomar conta da vinha dos outros. Você já sabe disso. Então, tem que tomar conta da sua vinha. Mas nós aprendemos com o Senhor a combater isso. E é justamente as raposas
que tentam entrar na nossa vinha, que nós precisamos conhecer. E o Espírito de Deus nos dá essa revelação, essa compreensão. E nós vamos combatê-las. Amém? Quantos querem saber? As raposinhas que destroem a nossa vinha. A primeira raposinha do inferno, que destrói a vinha, que destrói a obra de Deus, que destrói a nossa casa. A primeira é a inveja. A inveja, os ciúmes. Hebreus capítulo 13, o verso 5, diz assim, nós combatemos essa raposa. Essa raposa nós não vamos deixar entrar na nossa vinha. Sejam os vossos costumes sem avareza. Mas pastor, o que tem a ver inveja com avareza? Presta atenção, eu estou explicando para você. Não há ninguém invejoso. Porém, todos nós estamos sujeitos, tá? Todos nós somos sujeitos. E nós vamos entender na palavra. Seja o vosso costume sem avareza. E em algumas vezes, algum momento, sempre aquele que deixa essa raposinha entrar na sua vida, ela se torna uma pessoa também avarenta. Avarenta. Eu vou provar isso na Bíblia para você. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque o que acontece com o invejoso? Ele vê o que o outro tem, que é para ele. Ele não se contenta com o que ele tem. Isso não é só coisas materiais, tá? Outras e outras coisas também. Porque ele disse, o Senhor, não te deixarei, nem te desampararei. Não será por isso que a palavra de Deus diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Por quê? Porque a pessoa, a maioria das vezes, hoje a pessoa está fazendo diferente. Ela está chorando com os que se alegram, e se alegrando com os que choram. Está tudo errado esse negócio aí. Quando que o Senhor nos ensina que é para chorar? Porque o meu irmão está passando por luta, eu estou junto dele, eu estou chorando. E tem uma outra revelação do povo judeu sobre a questão de amigo, irmão que está do lado no momento que você está chorando. Tem uma revelação muito maravilhosa. Outro ensino, eu vou falar sobre isso. Mas não é esse o foco. Porque o irmão de verdade é aquele que está com você no momento da luta, da aflição, é ou não é? Porque aí no mundo você já viu que amigos se dizem amigos quando você tem. Quando você não tem, ninguém te conhece. Não é assim? Mas o amigo de verdade é aquele que está com você quando você chora, está junto com você na luta. E quando é a tua vitória, ele também se alegra, porque ele olha e diz assim como Deus abençoou meu irmão, vai chegar o dia da minha bênção também. O Senhor me prometeu. Agora vamos entender essa raposa do inferno, que é o diabo entrando com inveja. Qual é o primeiro sinal de inveja na Bíblia? Isso, então vamos lá para Gênesis 4. Gênesis capítulo 4. Tiago está lendo a Bíblia, não está, meu pastor? Gênesis capítulo 4, meu mano Pômedo, veja aí para nós, para a gente ler junto, tá? A gente vai rápido fazendo essa leitura. O foco não é esse, Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Caim, alcancei. A palavra, o nome de Caim no hebraico, né, significa alcancei. Tem alguma promessa que ela acha que alcançou e tal, mas isso é outra história, nós não vamos focar nisso. 2. Aí ela vai, deu à luz para seu irmão Abel, que é Ravel em hebraico, que quer dizer o quê? Vaidade. Como é que num filho ela põe o nome de Caim, alcancei, e no outro, vaidade? Outro dia a gente vai analisar isso, o foco não é esse. Então diz lá, Abel foi pastor de ovelha, trabalhador, amém? Caim foi o quê? Lavrador da terra, os dois trabalhadores, sim ou não? Sim. Então o que eles vão fazer agora? Eles vão ofertar. Por que eles vão ofertar? Porque eles aprenderam a cultuar. Isso aqui é uma foto que é batida no texto do momento do ofertório. O que está acontecendo ali? Um culto. Quem foi que ensinou eles a cultuar? Os pais. Então eles vão adorar agora. 3. E aconteceu ao cabo de dias. O que é cabo de dias? Final de dias.
Fim de dias. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que é que Caim fez? Ele tem uma plantação, acontece a colheita. No último dia da colheita, na colheita mais mirrada, o resto, porque no fim de dias, ao cabo de dias, no final do tempo de uma plantação, irmão, só é resto. Por que ele vai fazer isso, ofertar a Deus resto? Porque ele é avarento. Olha só, mas ele também é invejoso. Ele é avarento e invejoso. Por isso que Deus fala para o povo, vocês não sejam avarentos. E também para com esse negócio de inveja. Até tudo ligado, meu pastor. Glória a Deus, aleluia. Olha, e acontece que ao cabo de dizer, Caim trouxe o fruto da terra, sua oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe. Mas ele trouxe do quê? Do último, do resto. Ele trouxe primícia. Primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Então você pergunta para mim, pastor, se eu não crê que essa oferta aí é uma simbologia de Cristo, é um tipo de Cristo? Creio. Mas eu posso te dizer que não só por isso Deus olhou para Abel, mas porque assim, volta lá, não, fica aí, olha só, precisão, olha só, que coisa maravilhosa, olha só, é aí nesse texto, ele dá a primícia. E olha só, nem só porque é uma oferta que simboliza Cristo, mas também porque ele não é avarento. Olha só. E atentou o Senhor para a sua... Deus nunca olha para a oferta primeiro. Não pense, camarada, que Deus vai olhar para a oferta dele primeiro, que não vai. Deus olha primeiro para o coração do homem e depois para a oferta. Então Deus olha para o coração do homem, ele vai ofertar. Sabe aquela história do camarada que vai batizar, mas não se converte? Aí só tomou banho, vai perder tempo. Então Deus olhou para o ofertante e para a oferta. Então o que chama a atenção de Deus? Não é a oferta, é o coração do ofertante. Aleluia, glória a Deus. Então Deus olha para Caim, avarento. Ele ainda deu o resto. Deus olha para Abel, coração de adorador. E ele deu o melhor da oferta. Por isso que Jesus diz assim, quando tu fores ofertar, tá no culto, vai ofertar, não lembro a referência bíblica, mas diz assim, vocês lembram, amém? Quando você for ofertar, que você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que o Senhor diz? Encosta a tua oferta, vai te reconciliar com o teu irmão e depois vem e oferece a oferta. Amém? Mas ninguém deixa de ofertar aqui por essa verdade bíblica. Nós sempre vamos ofertar, mas eu quero que você entenda isso, que algumas pessoas podem pensar que barganham com Deus, e com Deus não se barganha. Amém? E aí, olha só, essa oferta... Olha só, 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Então Deus olhou para Caim e depois para a oferta dele, não atentou. Olha só, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha só, irmãos, por que descaiu o teu semblante? Olha o que Deus diz para ele. 7. Se bem fizeres, ele fez mal, ofertar resto, e agora ele fica enciumado porque Deus olhou para Abel e não olhou para ele. Aí ele diz, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Isso é Deus falando para Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então o que Deus está falando para Caim? É o seguinte, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então o que acontece? Não existe ninguém invejoso, gente. Existe a situação seguinte, nós somos sujeitos a uma inveja. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Olha só, o diabo bate na porta,
que Deus está dizendo para Caim? Ó, o diabo está colocando inveja, bate na porta, deixa eu entrar. Quer dizer, quem abre a porta? Quem tem a chave. A chave não está na mão do diabo, a chave está na nossa mão. O que diz lá em Apocalipse? É 2, 3, 20, 22. Eis que estou à porta e bato. Olha Jesus, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então quer dizer, quem é que tem a chave? Quem é que tem a chave? Diga assim, eu. A chave quem tem sou eu. Então o que acontece? Eu identifico. Quer entrar? Não, aqui você não entra. A chave está na minha mão. Mas quando Jesus bater na porta, ei Jesus, eu abro a porta e escancaro a porta e digo, Senhor, pode entrar e tomar conta, aleluia, essa casa é sua, como diz o hino, toma conta de tudo, Senhor. Então, a inveja não é que a pessoa, você olha para mim, pastor Pablo, o senhor pode ser sujeito à inveja? Posso, eu sou sujeito, eu posso sentir inveja, só que, olha a maturidade, na mão de quem está a chave? Na minha. E eu vou vencer. Um irmão chegou comigo e disse assim, pastor, o que eu faço para vencer os maus pensamentos? Porque o diabo não entra na mente da gente, ó, presta atenção no que eu estou falando, o diabo não entra na mente da gente. Mas o diabo, ele sopra, né? As mentiras, quer dizer, a raposinha tentando entrar na vinha. O que acontece? Eu falei para ele o seguinte, ó, vem cá, você está aqui, aí vem um pássaro, e o pássaro quer fazer um ninho na sua cabeça. O que você faz? Ele disse, pastor, eu faço assim. Você vai bater, não vai? Ou você vai deixar ele fazer ninho na sua cabeça? Vai deixar ele botar ovo na sua cabeça? Fazer caquinha na sua cabeça? Não, pastor. O que você vai fazer? Vai bater. Então, qual é o seu procedimento? Aquele pensamento ruim, eu te repreendo em nome de Jesus, aqui não entra, aqui só entra a palavra, aqui só entra louvor, aqui só entra Deus, a chave está comigo, eu não vou deixar o diabo fazer ninho na minha cabeça, e Deus falou isso para Caim, mas aí você já sabe a história, ele não ouviu Deus, abriu a porta para o diabo, e aí, né, se arrebentou. Essa é uma raposinha que destrói vinha. Irmão, aqui não tem, né? Se tiver só de Manaus para lá. Mas eu louvo a Deus que aqui não tem. Aqui não tem isso, porque aqui só tem crente que tem chave. Mas analisa uma coisa comigo, que uma obra, inveja numa obra, destrói. Não é verdade? Destrói uma obra. Às vezes o pastor está trabalhando ali, sabe? Aí a situação da sulamita, ela só vai pedir socorro depois que a bronca já estourou. Aí só quer procurar o pastor depois que a bronca já estourou. Tem que procurar antes, gente. O que é melhor, a vacina ou o remédio? A vacina é para prevenir, meu irmão. O remédio toma quem já está doente, quem já pegou o vírus. Então qual é a dica de Deus para nós? Eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um problema, mas eu não vou deixar isso virar uma bola de neve, para depois que tiver estourado, para depois que a raposa já entrou na vinha, está tudo arrebentado, aí eu vou procurar o pastor aí, meu Deus do céu, aí o pastor fica numa situação que, como é que ele vai dar jeito? Como é que ele vai ajudar? Como é que ele vai aconselhar? Então, como é que se acaba com o mal? É na raiz, é no início, no começo. Então isso é uma raposinha que destrói a vinha. A inveja. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segunda raposinha que destrói as nossas vinhas. Qual é? Disse Deus, Êxodo 16, 8. Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. As vossas o quê? Murmurações. Com que murmurais contra ele?
E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós. Bora conferir murmuração aí. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações. 3, não são contra nós, mas sim contra o 9. Até agora foi 3, ó. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. As vossas murmurações. Tá? Então, nós vimos aí 4 vezes o verbo murmurar. Aí, 4 vezes o verbo murmurar. E quando Moisés fala para o povo, o povo estava murmurando de Moisés, mas Moisés diz assim: ó, o Senhor mandou dizer que não é de mim que vocês estão murmurando, é contra ele. Então, gente, a murmuração, gente, é uma raposa que destrói as nossas vinhas. Eu sei que tem crente aqui que não é murmurador, mas por aí tem muito crente murmurador, crente que reclama de tudo. Ele não sabe ser igual a sunamita. O filho morreu, mas o profeta, o ajudante do profeta pergunta: vai bem contigo? Ela: vai bem. Vai bem com teu marido? Vai bem. Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. Mas não. Como é que está, irmão? Ah, não está bom não. Ah, está uma luta. Ah, não sei o que eu faço, né? A luta não para mais. Ah, não sei o que. Ah, meu Deus do céu, que vida ruim. Ah, não sei o que. É uma murmuração, meu irmão. O que aconteceu com o povo de Israel que saiu do Egito? Moisés levou eles para o deserto para uma viagem de 40 dias, gente. Se você for olhar no mapa, eles andavam em círculo. Por causa de quê? Murmuração. Então, uma viagem que durava 40 dias, durava quanto tempo? 40 anos. Acaba com a vinha, meu irmão. Murmuração. Camarada dá uma topada. Tá! Aleluia! Glória a Deus! Outro murmura: ah, essa vida cruel. Quem botou essa aqui que eu dei uma topada? Ai, fica atribulado, aborrecido. Aí a bênção está bem aqui, ó. Aí lá vai o anjo voltar com a bênção mais um pouquinho. Não, eu vou segurar mais um pouquinho aqui, Senhor, porque está murmurando demais. Oh, mas que essa raposa, meu irmão, destrói vinha, que é uma beleza. Murmuração. E eu louvo a Deus que aqui não tem ninguém com esse. Por quê? Porque ele fecha a porta. Só que é bom a gente ver na palavra e aprender. Não, eu já tinha isso, mas agora eu vou reforçar ainda mais. Amém ou não amém? Amém. Outra raposinha que destrói a nossa vinha. Salmos de número 131 e o verso 1. Isso é o salmista Davi dizendo: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. O que é isso aí? Que raposa é essa que destrói a nossa vinha? Orgulho. Orgulho, também conhecido como arrogância. Olha a humildade de Davi. Davi diz assim: o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Como é o jeito do orgulhoso, do arrogante? É nariz empinado, né? Nariz empinado. O senhor lembra aquele texto que mostra lá em Provérbios? É 16. 6 coisas Deus não gosta, e a 7ª ele abomina. Será que é o provérbio desse? Eu não estou lembrado. Seis coisas
É isso aí? Não? É outro texto, né? 6 coisas o Senhor, meu pastor vai achar ali, depois ele me diz. Aí então, como é que o arrogante faz? Ó, nega a palavra dele. Ó, anda assim, ó. Você já viu gente assim, ó? Você já viu você falar com gente que te olha assim, ó? Aqui não tem. Provérbios 6. Meia 16. Não é 16, 16, é 6, 16. Ó, estas coisas o Senhor odeia. Ele odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. O que é abominar? Abominar é vomitar. Olha, vai lá, 17. Olhos altivos. Ai, Senhor, irmão. Não é? O orgulhoso, o arrogante, você sente. O que a pessoa quer passar para você? Que é melhor. Mas não é. Nós somos pó. Vamos para onde? O pó vai para o pó, de onde veio. O espírito vai para Deus. E a alma? Aonde você escolheu. Se você escolheu Jesus, vai para o céu. Se não escolheu Jesus, sinto muito em dizer. Os internautas estão assistindo, né? Então, sinto muito em dizer. É um inferno. Ah, mas o inferno Deus fez para Satanás e os seus anjos caídos. Foi. Mas quem é arrogante, desobediente, não quer Deus, fica igual a posição de quem? Do rebelde Satanás. Então só cai lá o rebelde. Então o diabo cai lá porque ele é rebelde. Então escolhe. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olha lá, 18. O coração que maquina pensamentos perversos. Olha só, que eu falei ainda agora. Pés que se apressam a correr para o mal. 19. A testemunha falsa que profere mentiras. Isso eu preguei noutra feita, explicando que não pode ter testemunho falso. E o que semeia, contenda entre os irmãos. Semeia contenda entre os irmãos. Eu tive um obreiro, não vai nem dar para terminar o restante das raposinhas, porque o horário já está avançado. Mas eu vou ver se consigo. Sabe o que o obreiro fazia? O obreiro fazia assim, ó. O obreiro ia lá com outro obreiro e catava tudo. Aí vinha comigo. O obreiro é meu irmão, é ou não é? Aí ele traz contenda, semear contenda entre os irmãos. Aí ele, pastor, é isso, aquilo, outro, ele fala mal do Senhor. Quando era no culto, o que era para acontecer? Já que eu sei que o camarada fala mal de mim, o que é para acontecer? Pai, Senhor, pastor, toma vergonha na cara, rapaz, nem te conheço. Vai morrer para lá. Você fala mal de mim, rapaz? Mas o que foi que eu fiz? Meu pastor, a paz do Senhor, meu amado, recebe um beijo, eu te amo em Cristo Jesus. O que é isso? Falsidade? Não. Eu vou mudar? Não, meu irmão. Você conhece o adágio que diz assim, cada um só dá o que tem? Eu só tenho amor para dar. Eu só vou dar amor. O que eu vou mudar? Sabe o que aconteceu com o obreiro? Aí o obreiro chegou depois comigo e disse, pastor, o senhor não fez nada, o senhor não brigou com ele, o senhor não falou nada, o senhor não mudou com ele. Eu digo, não mudei, nem vou mudar, meu irmão. Primeira coisa, a gente não pode dar ouvido para tudo que chega para a gente. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, que quem traz, a minha preocupação não é quem está sendo mencionado, mas quem está trazendo. Aí eu fico preocupado. Mas eu não vou mudar por quê? Porque eu não vou deixar essa praga dessa raposinha entrar na minha vinha. Eu vou continuar sendo o mesmo. Porque que eu identifiquei? Contenda entre os irmãos. E não vai acontecer isso, meu amigo. Esse demônio já caiu por terra em nome de Jesus. Eu não vou mudar, eu sou o mesmo. Não é assim que a gente tem que ser, como servo de Deus? Amém? Jesus sabia um monte de coisa lá e... olha aí, o Judas. Não, deixa ele aí. Senhor, o Judas. Deixa ele aí. Senhor, Pedro. Deixa ele aí. Jesus mudou? Não, Jesus era o mesmo. Amém? Vamos
para outra raposinha que destrói a nossa vinha. Outra raposinha que destrói a nossa vinha. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, qual é a outra raposinha que destrói a nossa vinha? Falta de perdão. É uma raposinha que destrói a nossa vinha. Falta de perdão. Tem pessoas que vivem destruídas a sua alma por falta de perdão, não libera perdão. Quando Jesus ensinou para Pedro sobre perdoar, Pedro pensava que estava abafando, né? Porque o judeu só perdoa 3 vezes, né? Aí Pedro diz assim, como ele já sabia que o judeu só perdoa 3 vezes, ele pergunta: 7 vezes, Senhor? Eu perdoo? Aí ele pensou que ele estava abafando. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, perdoa teu irmão. O que é 70 vezes 7? Uma simbologia de quantas vezes for necessário. Perdoa. Mas aí tem uma questão aqui, ó. O Senhor está falando com os apóstolos: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O 4. Olha o que os discípulos falam para Jesus. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus falando para eles. 5. Olha o que eles falam para Jesus. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. E em outras traduções: Senhor, aumenta a nossa fé. Só que eu, na minha ignorância, aí o tic-teco ficou batendo aqui. Eu digo: uai, não era para ser amor, não? Aí eu fiquei com aquilo martelando, né? Se fosse eu, ia dizer: Jesus, aumenta meu amor, né? Olha, a pessoa erra contra mim, eu tenho que ter muito amor. Não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Os discípulos não erraram, não. Aumenta a nossa fé mesmo. Porque o camarada errar tantas vezes com você, é preciso você ter muita fé de que ele vai mudar. Então os discípulos não oraram, não pediram errado, pediram certo. Senhor, acrescenta-nos, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque o fato da gente perdoar é amor. Mas se o camarada erra tanto, aí eu já tenho que ter muita fé. Aumenta a nossa fé, muita fé. Para quê? Para crer que ele vai mudar. E eu poder liberar perdão para ele. Porque tem gente que, nesse eu não acredito mais. Falta de fé. Eu não vou perdoar porque eu não acredito mais na mudança dele. Falta de fé. Aí os discípulos sabiamente dizem para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Multiplica a nossa fé. Amém? Quem tem a fé multiplicada aí? Hein? Quem tem a fé multiplicada aí? Jesus, aumenta a nossa fé. Amém? Aumenta a nossa fé. Vamos ficar de pé?